Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Nossa, que legal estar aqui, né? Para mais um início de semestre. Antes de mais nada, né? Eu gostaria, para as pessoas que vão nos ver nesse momento, está aqui o Djavan, né? Ele é nosso intérprete de Libras e ele vai fazer toda a tradução simultânea desse encontro que a gente vai ter aqui agora. E para as pessoas que vão nos ouvir nesse momento, eu vou fazer a minha autodescrição, né? Então, eu sou uma mulher de estatura alta, tenho pele branca, cabelos médios na altura do ombro, loiros, ondulados, e nesse momento eu uso ele preso. Eu estou usando uma camisa de cor cinza com a logo da Uniaselv do lado esquerdo do peito. E nesse momento eu estou em uma sala e atrás de mim aqui tem um fundo de tela na cor branca e ele tem detalhes em amarelo, preto e azul, com a logo da Uniaselv no lado esquerdo da tela, né? E também no canto superior da tela está escrito a Semana de Boas-Vindas, que é o que a gente está aqui hoje, né? E eu estou sentado falando diretamente, olhando aqui para a câmera. Então, gente, sejam super bem-vindos, né, à nossa live hoje. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui em começar 2026, né, mais um semestre aqui começando na Uniaselv. E muito feliz em receber vocês, né, acadêmicos aí dos cursos de design da Uniaselv. Então, antes de mais nada, eu quero me apresentar. O meu nome é Caroline Hadlich, mas por favor, me chamem de professora Carol. Né? É assim que todo mundo me conhece por Carol. É importante falar que a minha formação, eu sou graduada bacharel em design de moda e tenho pós-graduação, algumas pós-graduações, né? Mas uma delas é em criação e desenvolvimento de produto. E eu sou mestre em design. Eu amo design. O design, ele é minha vida, né? E eu amo todo o processo criativo do design e todos os métodos que a gente tem, todas as metodologias que a gente usa para chegar a um produto. E entender como a gente vai diferenciar um produto, como ele chega lá no mercado. Então, isso é muito legal para mim. Eu sou mãe, né? Sou mãe de dois meninos que são a minha paixão, o Martin e o Peter, que eu vivo por eles, né? Eu acho que quem é mãe e pai aqui vai entender exatamente isso que eu estou falando. E hoje eu coordeno, então, 5 cursos de design da Uniaselv, que são design de produto, design de moda, design gráfico, design de animação e design digital. Certo? Então, são ao total 5 cursos aqui na Uniaselv, Design Digital e User Experience, né? Falando aí o nome completo do curso. E antes de começar o nosso bate-papo aqui, eu já quero avisar vocês, para vocês não esquecerem, que aqui no chat a gente pode ir conversando, interagindo. Tem alguns professores aqui comigo que vão ajudar com as dúvidas que vocês tiverem enquanto a gente estiver aqui no nosso bate-papo. Então, por favor, mandem mensagens aqui no chat que a gente vai conversando. E para a gente começar, eu quero saber como é que vocês estão chegando aqui para esse semestre, né? Como é que tá a sensação de vocês? Então, como é que vocês chegam aí? Aqui a gente tem, então, 6 imagens do nosso check-in emocional, né? Então, vocês estão chegando como aí? Como a primeira imagem, uma nuvenzinha com várias gotas de chuva caindo, ou seja, uma chuva de ideias para começar já esse semestre, o nosso famoso brainstorming, né? Que é uma das ferramentas que o design usa ou como a imagem 2, né, que é esse quadrinho aí montando a sua história de como será o seu curso, de como será o seu semestre. Ou a terceira imagem, uma mão com um lápis na mão, que está aí para dizer assim, ó, tô com um lápis na mão para começar com tudo. Ou como a imagem 4, que tem ali uma imagem de um JPEG, um GIF, um PNG, em tentando entender para onde você vai correr, como é que você vai salvar o seu arquivo. Ou com a imagem 3, né? Pensando aí se eu tô meio quadriculada ou se eu tô reto aí com imagens aí pixeladas, né, que são muito comuns na nossa área, ou com uma imagem 6, né, uma xícara de café na mão. Então já está começando cansado, com o café na mão e eu já estou
aquela preguiça de começo do semestre. Então, me conta aqui no chat como é que vocês estão começando esse semestre aí, certo? Antes de começar a falar um pouquinho mais sobre os nossos cursos e como é que funciona, eu quero falar um pouquinho sobre a Uniaselv para vocês, né? Então, o que que é a Uniaselv? O Centro Universitário Leonardo da Vinci, né? Que é a sigla da Uniaselv. Hoje, a Uniaselv, ela é a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina e uma das maiores do Brasil, ou seja, vocês estão chegando na maior aqui, numa das maiores. Hoje ela oferta mais de 500 cursos entre graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes, né? E hoje ela soma mais de 700 mil estudantes que estão matriculados tanto em graduação, pós-graduação, nos técnicos e nos profissionalizantes, né? A gente possui mais de 1.200 polos de ensino à distância, que é aquele polo que vocês se matricularam aí para ter aula, para ir num encontro aí, para conversar ali na secretaria acadêmica. E o mais legal de tudo, a gente está em todos os estados do Brasil. Então, onde vocês estão aí, tem um polo para dar o suporte para vocês, né? Então, vocês vão lá, conversam com o polo, lá vocês fizeram a matrícula, e importante, lá vocês vão fazer a avaliação também, né? Lá vocês vão no polo fazer a prova de vocês, a avaliação final. Hoje a gente tem mais de 1.500 professores, entre professores regentes e professores mediadores, né? Então, são os professores que vão acompanhar a aula com vocês. Eu ainda vou conversar um pouco mais sobre isso mais para frente. E hoje a Uniaselv, ela é conceito nota 5 no MEC, ou seja, numa escala que vai de 1 até 5, a Uniaselv é conceito nota máxima, conceito nota 5, tanto no EAD quanto no presencial, em processos de credenciamento, quanto em recredenciamento. Quando vem novamente o MEC, a cada ciclo ele vem, ou seja, ele credenciou e recredenciou a gente com a mesma nota. E agora, em 2026, né, daqui a poucos dias, ela vai completar, então, 27 anos de existência. Ela nasceu em Indaial, em Santa Catarina. É a cidade que eu falo nesse momento, né? Eu estou aqui em Indaial. O Djavan está lá no Ceará, aqui o nosso intérprete de Libras, mas eu estou aqui em Indaial, onde nasceu a Uniaselv. Muito bem, gente. Antes de mais nada, eu vou colocar esse link aqui também no chat. Eu peço para os professores colocarem ali. É o link de um site chamado Bem-vindo à EAD Uniaselv. O que que é esse site? Esse site tem muita coisa legal, tá? Quando vocês clicarem nesse site, vocês vão ver que no canto superior direito tem lá sobre a Uniaselv, informações, várias informações sobre a Uniaselv. Tem inclusive as informações sobre os bem-vindos. Essa live que a gente está fazendo hoje aqui, ela vai ficar gravada e vocês vão poder voltar para assistir ela quantas vezes vocês quiserem. E nesse site vocês vão conseguir fazer isso, tá? E o mais legal, quando vocês acessarem esse site, vocês vão conseguir ver vários vídeos que vão explicar para quem está chegando agora, quem está chegando calor agora, vai conseguir entender sobre como funciona essa experiência do aluno da Uniaselv, e vão conseguir ver o nosso calendário acadêmico, como é que ele funciona, os prazos, avaliações, tudo lá dentro do calendário acadêmico. Vão ter vídeos, vai falar sobre o AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, o aplicativo da Uniaselv, né, o app Léo. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui falando um pouco sobre o app Léo, o aplicativo que vocês vão baixar aí no celular de vocês. Muito importante, gente. Quem for usar o app Léo não consome o pacote de dados do celular de vocês. Então, vocês podem entrar, por exemplo, quero fazer minha prova, eu quero estudar, baixar o livro para ler o conteúdo da disciplina. Vocês vão lá, baixam o aplicativo e o tempo que vocês usarem o aplicativo da Uniaselv, a internet que vocês utilizarem para usar esse aplicativo, ela é patrocinada pela Uniaselv. Ou seja, não vai gastar o pacote de dados que vocês têm aí contratado com a empresa de vocês de telefonia, tá? Então, por favor, acessem o Leo App, que lá tem todas as informações para vocês. O mesmo AVA, o mesmo ambiente virtual de aprendizagem que vocês acessarem lá pelo computador é exatamente o mesmo do aplicativo. Então, é muito legal isso para vocês, tá?
Tem vídeo sobre como é que funciona, chegando na Uniaselv, quais são os primeiros passos no AVA, para vocês entenderem as trilhas de aprendizagem, né? Cada disciplina que vocês forem cursar aqui na Uniaselv tem uma trilha de aprendizagem, e nessa trilha tem todos os conteúdos das disciplinas. Então, como é que funciona essa trilha? Como é que vocês acessam? Tá tudo nesse site. Professores, voltem a colocar aqui no chat para gente o link da trilha, tá? Para ninguém perder esse link, porque eu tenho certeza que vocês vão poder usar muito, né? A questão de cadastro de vocês, o envio de documentos, se vocês precisarem, enfim, como é que funciona o Teams, né? As aulas que vocês têm com os professores, elas são todas na plataforma Teams, vocês têm um login, uma senha, que vocês acessam o Teams para vocês terem a aula com o professor. Vai lá, coloca o login, a senha, vai lá no calendário e vai estar lá a sala de aula de vocês. Assim como vocês fossem numa construção física e entrassem na sala, vocês vão entrar na sala de aula virtual, né? Eu digo que as aulas são presenciais virtuais, né? Porque vocês vão ter aula ao vivo com o professor. Então, vocês entram no Teams, lá no calendário e tem aula ao vivo com o professor vai estar à disposição de vocês, isso é muito legal, né? Então, dentro desse site também tem explicação, um vídeo de como é que funciona o Teams, como é que vocês acessam, também tem vídeo que vai explicar sobre as provas de vocês, para vocês verem como é que funciona a questão de financeiro, como é que é essa questão também, né? Ah, eu quero falar com a Uniaselv, eu tenho dúvida, atividade de extensão também, mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente também, tá? Enfim, gente, tem um monte de coisa para vocês lá dentro desse site do Bem-vindos à Uniaselv que vocês vão usar muito, 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 muito mesmo. É só realmente nessa tela que está aqui, vocês vão ver aqui em cima, nessa coluna aqui em cima, ó, tem escrito início. Clicando em início, vocês vão conseguir ver todas essas informações que eu fui falando aqui para vocês. Tá joia? Se tiverem dúvida, não esqueçam, coloquem aqui no chat que a gente já vai ajudar vocês, tá? E falando um pouquinho sobre como é que funciona o processo de aprendizagem, né, de ensino e aprendizagem na Uniaselv. Então, como é que funciona? Muito importante, o aluno sempre vai ser o centro de todo o processo de ensino e aprendizagem na Uniaselv. Então, tudo que a gente faz é sempre pensando de que maneira a gente vai ajudar o aluno, melhorar a experiência do aluno. Então, todo mundo trabalha em prol do aluno. Vamos lá, então a gente tem várias figuras aqui que é importante que eu ressalte para vocês saberem quem está tudo aqui para ajudar vocês nesse processo de ensino e aprendizagem. A gente tem a reitoria, que é a instância máxima da Uniaselv, na figura do professor Valdecir, né, professor Valdecir Simão, e todas as pró-reitorias de ensino, né, pró-reitorias de EAD, que vão aí ajudar a gente nesse processo de desenvolvimento desse ensino e de aprendizagem. Além disso, junto comigo, na coordenação de curso, eu tenho dois grupos de professores, um é chamado NDE e outro é chamado colegiado de curso. O NDE é composto por 5 pessoas, eu e mais 5, que são professores do curso. E o colegiado são todos os professores do curso. Então, eu sempre falo assim: o NDE pensa novidades e o colegiado vem para somar, vem para aprovar e propor também alterações daquilo que o NDE pensa. Além disso, já falei um pouquinho sobre essa figura para vocês, tem o professor regente. O que é esse professor regente? É o professor que vai dar aula para vocês. E quando eu falo que é o professor que vai dar aula, gente, eu juro, eu fico eu chego a arrepiar quando eu falo do professor regente. Porque o professor regente é aquele professor que vai passar o conteúdo da disciplina. E em cada disciplina que vocês tiverem, vai ter um professor regente, especialista na área, com formação na área, que vai dar aula para vocês. É ele que vai dar aula, é ele que tem o conteúdo da disciplina. Então, normalmente, os professores vão ser diferentes, porque cada disciplina tem um tipo de foco. Então, de acordo com a formação do professor, a gente tem um professor específico para dar aquela disciplina. Então, vocês vão ter um professor regente. Junto com ele, vocês têm um professor mediador. Quem que é o professor mediador? É o que vai estar junto com o professor regente e é o que vai dar
todo o suporte para vocês. Quando vocês tiverem todas as dúvidas, vocês correm para o professor mediador, que ele vai dar suporte para vocês. Além disso, vocês têm também o intérprete educacional. Vamos usar aqui o exemplo do Djavan, né? O intérprete educacional é o que vai acompanhar os acadêmicos surdos, os acadêmicos com autismo. Então, são os intérpretes educacionais que vão aí acompanhar os acadêmicos com algum tipo de necessidade. Então, a gente tem o intérprete de Libras e o intérprete educacional. Além disso, a gente tem as tutorias internas, né? A tutoria administrativa que fica aqui na Uniaselv, que vai dar todo o suporte para o coordenador, para o professor, regente, mediador, e que vai, por exemplo, uma das atividades deles é fazer as convalidações, eles vão fazer as correções das provas, então é eles que vão verificar todo o material que vocês mandam aí para a gente. Tá joia? Além disso, gente, vamos falar um pouquinho da nossa metodologia, né? Como é que ela funciona, a nossa metodologia? A metodologia da Unicelv, vocês vão perceber, assim, os professores eles vão vir com vários insights no começo, com várias ideias no começo, e eles vão eh, abrindo os conteúdos durante a aula. Então, gente, é muito importante na nossa metodologia, a gente sempre tem uma participação muito ativa em todo o processo de aprendizagem, ou seja, os professores, eles trazem vocês para a sala de aula, vocês vão ser levados a um aprofundamento de conteúdo, né? E para que vocês foquem nesse conteúdo, para que vocês tenham um conteúdo direcionado para a necessidade de vocês. Importante, vocês vão ter acesso aos professores, como eu já falei antes, professores especialistas da área. Então, falem com esse professor. Vocês vão ter acesso a microfone, a câmera. Abram o microfone, abram câmera e conversem com esse professor. Nada melhor do que ele para tirar essa dúvida. Ele é especialista na área da disciplina que ele está dando para vocês. E isso é muito legal. E esse suporte que vocês têm, que é especializado e que é próximo de vocês, é a cereja do bolo, é aquilo que vocês vão fazer, vão ter de melhor na aula, na sala de aula, né? Então, vai ser interativo, vai ser próximo de vocês. E importante também, gente, para finalizar essa parte da nossa metodologia, o ambiente da aula, vocês vão ver, ele é um ambiente que ele é organizado. Então, vocês vão entrar na sala de aula, é importante eu destacar isso para vocês. As câmeras e os microfones de todos os alunos naquela sala de aula, eles vão estar bloqueados. Então, não é assim, eu quero abrir o microfone e a câmera, eu vou abrindo, porque muitas vezes a gente acaba tirando o foco do professor quando ele está em sala de aula, né? Não tem aquela história de quando a gente está lá na sala de aula, quem quer falar, levanta a mão? É essa a ideia. Então, vocês chegam na sala, eu tenho uma dúvida, eu vou lá, levanto a mão. O professor mediador, ele tem controle sobre o microfone e sobre a câmera. Ele vai lá, vai abrir o microfone e a câmera para vocês poderem falar e conversar com o professor regente. Tá? Então, isso é muito importante que vocês tenham conhecimento. Então, esse ambiente, ele é organizado e ele é eficiente, sim. E vocês vão ter acesso ao microfone e à câmera sempre que precisarem, tá? Dá um golinho de água aqui, porque a garganta começa a secar, né? Passando aqui para o nosso próximo slide, então, o que que vocês vão ter nessa sala de aula, né? Como eu comentei com vocês, é na plataforma Teams. Nesse aplicativo, vocês vão receber o acesso. A maioria de vocês já deve ter o acesso. Quem está com matrícula feita, que está aqui, já deve ter esse acesso, né? Então, as turmas de vocês sempre vão ser organizadas por disciplina. Então, como é que funciona? Cada disciplina, então, quem está chegando agora no curso, a primeira disciplina, o nome dela é Perspectivas Profissionais. Quem é veterano, quem já está aqui no Unicelv, já passou por perspectivas, né? Mas quem está chegando agora, o nome da disciplina é Perspectivas Profissionais. Essa turma, ela vai ser organizada por disciplina. Então, hoje, nessa sala de aula, vai ter eu, Carol, vai ter o Djavan, vai ter o João, a Maria, a Laura, a Cristina, o Jefferson, enfim, várias pessoas nessa sala de aula. Para a segunda disciplina, eventualmente, nem todo mundo vai para a segunda disciplina, então vai ter uma outra turma com outras pessoas do mesmo curso, sim, mas com outras pessoas para a próxima disciplina. Então, as turmas de vocês, elas são organizadas por disciplina, e isso é muito legal, porque a gente vai ter foco exatamente na disciplina, tá?
Importante, o professor regente, ele é da área de conhecimento da disciplina. Isso a gente já comentou antes, mas é muito importante eu frisar isso para vocês. O professor mediador, ele vai atuar nessa orientação e nessa mediação de todo esse processo de ensino e de aprendizagem, né? Vocês, ao finalizar a aula, por exemplo, minha aula é toda segunda-feira, das 7 até as 8h30. Terminou a aula, o que que eu faço? O professor mediador, ele vai permanecer à sua disposição para te sanar dúvida. Vocês podem ir lá, entrar no AVA, vão lá, AVA, atendimento, novo atendimento. Quando vocês entrarem em novo atendimento, vocês vão ter lá um canal para conversar com o mediador e tirar as dúvidas de vocês. Então, ele sempre vai estar à disposição de vocês, tá? As aulas de vocês, as aulas elas são todas organizadas em formato de videoconferência. Então, exatamente o que a gente está tendo hoje aqui vai ser a aula de vocês, né? Então, vocês vão entrar na sala Teams e vai ser um vídeo e o professor vai conversar com vocês o que a gente está tendo aqui. Aula ao vivo, exatamente o que a gente tem aqui. Como eu comentei com vocês, o professor mediador ele tem controle sobre câmera e sobre microfone, isso garante uma organização da sala de aula, e isso é muito bom para vocês, né? E é muito legal porque vocês, independente, até que abre o microfone, a câmera para poder falar, o chat vai estar liberado. Então, o chat, como a aula é ao vivo, o chat está lá acontecendo e vocês podem tirar dúvidas já no chat. Muitas das dúvidas é só a gente, vocês podem escrever, o professor mediador já pode tirar a dúvida na hora, né? Às vezes é algum prazo. Qual é o prazo para minha prova, professor? Então, vocês podem lá tirar a dúvida direto no chat, o mediador já consegue resolver. Importante também são todos os materiais da Uniaselv, né? Eles são desenvolvidos de uma maneira inovadora e eles são desenvolvidos por nós, né? Então todos os materiais eles são nossos e vocês vão ter acesso a esses materiais sempre que vocês quiserem e precisarem. Eles estão todos lá de forma virtual e se vocês quiserem solicitar ele de forma impressa, vocês têm lá no AVA também, lá em atendimento, novo atendimento, vocês conseguem solicitar o material impresso. Ele é cobrado uma taxa, né? Mas eu não vou saber agora dizer exatamente o valor, mas vocês conseguem verificar isso lá, direto no AVA, tá joia? E eu vou parar um pouco de me colocar aqui a apresentação para a gente conversar um pouquinho mais sobre outros assuntos, né? Querendo ou não, a gente veio aqui para bater um papo também, né? E aí tem muita gente que me pergunta sobre o mercado de trabalho, né? Sobre como é que funciona o mercado de trabalho dentro da área de design, né? E para que são esses cursos de design, né? A gente tem 5 cursos, como eu comentei com vocês. Então, é importante destacar que os cursos de design, eles são ensinados para quem tem uma vocação para atender muitas demandas de um mercado que é muito grande e que sempre está em constante mudança e mudança rápida, assim, né? Porque assim, por exemplo, hoje vocês vão em uma loja. Seja uma loja de mobiliário, seja uma loja de roupa, seja uma loja de qualquer tipo de produto, vocês vão hoje. Daqui a 30 dias vocês vão nessa mesma loja e os produtos são completamente diferentes. São novos produtos, novas técnicas, novos materiais. Então, o mercado de design, que é quem vai se formar aqui para fazer novos produtos, tem que entender que quem está entrando nesse mercado vai ter que atender muita demanda de um mercado que é muito grande e que vai estar sempre mudando, 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 mudando. Mas é muito importante que quem está na área do design sempre vai observar qual que é a necessidade do cliente lá na frente. Então, o que que o cliente está querendo agora? E outra coisa, ele vai juntar, né, a necessidade do cliente e ele vai juntar também qual que é a tendência do mercado desse exato momento, né? Então, o design ele é essa loucura sempre, né? Essa mudança sempre. E aí o mercado, vamos falar especificamente sobre design de produto, né? O mercado para design de produto, com o que vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar com planejamento, com projeto, com desenvolvimento, com criar produtos, com interpretar necessidades, com se inspirar nesse usuário.
Importante também negociar entre as partes, né? Então, quem vai produzir, quem vai querer o meu produto, pensar sempre em aspectos estéticos, em aspectos econômicos, ergonômicos, né? Para que, por exemplo, vou pensar assim, vou usar de exemplo aqui o meu mouse, né? Então, assim, eu vou criar um mouse aqui e eu tenho que pensar na ergonomia desse mouse, como é que a mão do cliente vai ficar no mouse. Então, a gente tem que pensar em aspecto ergonômico também. Em aspecto técnico, se eu vou ter material, se eu vou ter à disposição material para poder fazer meu produto, né? Enfim, e sempre, por favor, independente do design, a gente sempre tem que pensar no uso racional dos recursos que a gente tem à disposição, pensando sim na conservação ambiental, certo? Isso é uma preocupação muito, muito grande que a gente precisa ter. E pensando, a gente falou de produto, né? Mas o design de moda é exatamente a mesma coisa também, né? Que vai planejar, desenvolver projetos de produto de moda, vai gerenciar um processo de criação desde o desenho até o produto final acabado, né? Se eu for pensar nessa camisa que eu tô, nessa camisa polo que eu estou usando, né? Que eu descrevi antes. Então, como é que vai sair esse produto lá da empresa, né? Então, negociar entre as partes, sempre pensar também em aspecto estético, ergonômico, econômico, e também, como foi para vocês, eu acho que eu nunca vou falar isso o suficiente, mas na questão ambiental, que é muito importante, né? Se eu for falar um pouquinho do mercado de trabalho do curso de design de animação, a gente vai falar assim em produção de animação, para conteúdo tanto didático, para produção na área de comunicação visual, para publicidade, para jornalismo, para institucional, né? Eventualmente, vamos lá, vamos falar da Unicelv, eu vou fazer uma animação para a Unicelv, né? Para uma empresa, enfim. É, questão científica, né? Então, animação para cinema, animação para interface digital. Hoje, se vocês, eu vou usar aqui um exemplo. Muitos de vocês devem conhecer o Duolingo, né? Aquele aplicativo que a gente aprende idiomas. Duolingo é o nome dele. Quando vocês abrem o Duolingo, a logozinha é um sapinho, né? Então, aquela animação. Enfim, então vamos pensar que a gente tem a aplicação do curso de design de animação em várias áreas. Então, fazer a parte de design de artístico, apresentação multimídia, de jogos, de entretenimento, enfim. Então, são intervenções em tempo real, conteúdo autoral. O mercado de trabalho de animação é absurdamente gigante, né? E falando um pouco sobre o mercado de trabalho de design gráfico, a gente fala aí de planejamento, projeção, programação visual, tanto em meio físico quanto em meio digital, né, gente? Digital agora é a onda da vez, né? Então, pensar aí também em supervisionar a funcionalidade, a usabilidade dos projetos que a gente tem dentro de produção gráfica, criações que vão integrar sistemas tanto de arte, de comunicação, elaborar portfólios, é, entender técnicas diferenciadas para expressão gráfica. Então, o gráfico tem uma abrangência absurda também de grande. E para o curso de Design Digital User Experience, talvez seja o nome mais diferente que a gente tenha do curso de design, mas talvez seja aquele curso que vai cada vez mais ser necessário, né? Porque a gente está falando aqui de diversos tipos de produção digital e que a gente está falando em experiência do usuário. Então, eu vou pedir uma comida aí por um aplicativo, né? Esse usuário que vai entrar nesse aplicativo, qual é a experiência que ele está tendo lá dentro? Esse aplicativo foi bom de usar? Não foi bom de usar? O que que eu preciso melhorar? O que que o meu consumidor está usando? Então, o design digital, o user experience, ele vai cuidar de toda a experiência do usuário em algum produto, seja um produto físico ou um produto digital, né? Então, é muito importante. Então, ele vai pensar em técnicas diferentes para tentar levar a melhor experiência do usuário para o mercado, né? Então, e é muito importante também que, independente do curso, eu acho que isso eu acabei não comentando aqui, independente do curso, vocês podem também atuar no ensino superior, assim como eu atuo, né? Minha graduação é dentro do design, mas atuar no ensino superior como eu atuo. E é importante que vocês sempre observem, se vocês desejarem engrenar por essa área, porque eu ia adorar ter vários colegas trabalhando aqui comigo, sempre observar a legislação vigente para atuar como professor, né? Então, esse é um detalhe muito, muito importante, tá?
Vou colocar aqui de novo para compartilhar a tela e a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui. Falando um pouco mais sobre. Deixa eu já pular aqui para o slide que a gente estava. Aqui, vamos pular para frente, falar um pouco sobre a matriz curricular do curso, né? O que que é essa matriz curricular do curso, Carol? Que nome diferente que tu falou, né? Então, o que que é a matriz curricular do curso? Matriz curricular do curso nada mais é do que as disciplinas que vocês vão cursar ao longo do curso de vocês. Então, é importante destacar que todos os cursos que a gente está comentando aqui, eles têm duração de 4 semestres, ou seja, em 2 anos vocês finalizam aí o curso de design, né? Tanto moda, produto, animação, gráfico, design digital, enfim, vocês finalizam o curso. Como é que vocês conseguem ver todas as disciplinas do curso de vocês? Então, vocês entram lá no AVA, clicam em semestre, vão lá em meu curso e aí vocês conseguem ver a matriz curricular do curso de vocês, certo? E é importante que vocês vejam, né? Muitas vezes como eu comentei com vocês, a primeira disciplina, o nome é Perspectivas Profissionais. Então, eventualmente, vocês podem falar assim: ah, mas eu queria uma disciplina específica de design. Mas, na verdade, no começo a gente tem disciplinas de cunho transversal, depois a gente tem disciplinas do design em si, e depois a gente vai entrando na área, né? Então, são disciplinas bem interessantes, então eu convido vocês a observarem a matriz curricular de vocês, tá? Outro ponto importante, extensão. Dentro da matriz curricular de vocês, quando vocês baixam a matriz curricular, logo lá no final, vocês têm dois nomes diferentes. Um é extensão e o outro é atividade complementar, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Extensão, o Ministério da Educação, lá em 2018, disse assim: todos os cursos do Brasil devem ter extensão na matriz curricular. Então, todo o Brasil tem extensão na matriz curricular. E a partir de 2023, a gente tem a extensão, a regulação do MEC é de 2018 e ele diz que todo mundo tinha que se adaptar a partir de 2023. Então, a partir de 2023, temos extensão na matriz curricular. E o que que é essa extensão? Esses programas de extensão são um conjunto de atividades, né, que tem diferentes prazos e eles têm um objetivo em comum, né? Eles vão ter projetos e outras atividades que vão se interligar com a sociedade. Então, vai ter o ensino aqui no Uniaselv e a extensão, vocês levarem aquilo que vocês aprendem aqui na universidade para a comunidade, para a sociedade. Muito bem. Carol, como é que funciona essa extensão? Essa extensão, obrigatoriamente, por determinação do MEC, ela compõe 10% da matriz curricular do curso. Ou seja, os cursos de design têm 1.656 horas. 10%, então são 166 horas de extensão que vocês devem obrigatoriamente fazer. Dica da professora Carol aqui, hein? Por favor, não deixem a extensão para a última hora. 166 horas parece pouco, mas quando a gente começa a chegar lá para o final de curso, é bastante coisa para fazer. Então, faz um pouquinho agora no primeiro semestre, um pouquinho no segundo, um pouquinho no terceiro. Lá no ABA de vocês, vocês têm naquela coluna da esquerda, o último ícone embaixo, ele vai falar de extensão. Quando vocês clicam em extensão, ele vai aparecer um rol de vários projetos que vocês podem participar. Então, tem lá 60, 70, 80 projetos à disposição que vocês podem clicar e se inscrever. E aí, vocês vão fazendo passo a passo, são entregas de documentos comprobatórios, fotos, e vão fazendo os projetos ali e vão entregando a gente. Tem uma equipe interna aqui que vai olhar todos os documentos que vocês forem entregar e vão dizer se está ok ou se não está ok. Se eventualmente eles olharem e falarem assim, opa, esse aqui não está certo, eles vão devolver para vocês e vão anotar qual é a correção que vocês precisam fazer para a gente. E aí vocês fazem a correção e mandam o documento corrigido para cá, certo? Importante, façam a extensão para não deixar para a última hora. Um golinho de água aqui e a gente continua o nosso papo, certo? Vocês, então, precisam cumprir
essa carga horária. Falando também um pouquinho sobre ENAD. ENAD, Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Quem faz ENAD é quem está concluindo o curso. O ENAD, ele tem várias partes na prova que falam sobre conteúdo do curso, sobre competências, sobre habilidades e informações gerais. A gente teve o ENAD no ano passado. Muito dificilmente a gente deve ter ENAD esse ano. Mas por que que eu trouxe o tema ENAD aqui? Porque, eventualmente, algum dos nossos cursos pode participar do ENAD. E aí, vocês podem precisar, né, participar, e aí vocês vão começar a receber comunicações e vão querer tirar algumas dúvidas. Então, é importante que vocês já saibam que esse ENAD existe e que, eventualmente, a gente pode conversar, falar sobre isso um pouco mais para frente. Então, lembram que eu falei da matriz curricular? Que lá embaixo da matriz curricular a gente tem a extensão e tem a atividade complementar. E o que é atividade complementar? A atividade complementar, ela compõe uma carga horária baixa, essa é mais baixa, ela é 40 horas, de cursos que vocês vão fazer durante a graduação de vocês. Durante a graduação, não pode ser antes. Por exemplo, curso. Ah, professor, eu fiz um curso de tipografia, de letra. Vale. Se você fez ele durante a graduação, ele vai valer. Então, você vai, pega o certificado e sobe. É nesse caminho aqui, como está esse slide, tá? Vai lá em semestre, atividades complementares, né, na parte superior vai estar escrito. Vocês conseguem baixar o regulamento para ver o que vale como atividade complementar, né? E vocês conseguem também subir os documentos. Sobem os documentos e depois a gente vai avaliar se vale ou não, e aí vai entrar essa carga horária para vocês. Muito bem. Falando aí sobre quais são os diferenciais que vocês vão encontrar aqui nos cursos da Unicelv, né? Gente, algumas coisas super importantes que eu quero destacar aqui para vocês, tá? O Joia, a nossa jornada de integração acadêmica. Publiquem, vocês vão receber várias comunicações do Joia. Então, vocês têm uma disciplina chamada imersão profissional, que vocês vão ter contato total com o mercado de trabalho, né? Então, a primeira, por exemplo, é carreira e sucesso, onde vocês vão fazer um mapa mental sobre a profissão que vocês escolheram. Então, vocês podem sim publicar esses trabalhos na Joia, né? Outro detalhe importante, vocês vão ter masterclass, que também são de conteúdos específicos da área de vocês. A gente teve uma no final do ano passado, ligada ao design, que foi muito, muito interessante também, né? Então, quando a gente tem essa concepção de ideia, o produto final foi fantástica. A gente vai trazer mais para vocês, com certeza. Todos os eventos que a gente tem, todos os cursos, né, cursos livres aqui da Unicelv, as nossas revistas maiêuticas, né, as nossas revistas científicas também que estão à disposição, que vocês têm acesso diretamente lá no AVA. As lives, né? Então, essa é uma delas, e a gente tem lives específicas do curso e lives que são interdisciplinares, né? Independente, às vezes tem alguma live que perpassa por vários cursos da Unicelv. Então, às vezes você pode dizer, ah, Carol, mas essa não tem nada a ver com design, mas ela tem a ver com a área do design, né? Então, quando a gente faz uma live, por exemplo, ligada a meio ambiente, ela faz muita noção à nossa área, né? O cuidado ambiental é muito grande. Para quem é do design, quando a gente fala de muito consumo, quando a gente fala de muita criação e sempre querer gerar o desejo do novo, de uma nova aquisição, de ter um produto novo em casa, de querer mudar uma mobília em casa, de querer mudar a roupa do armário. Então, a gente tem que pensar que a questão ambiental é muito inerente à nossa área, né? Então, às vezes tem lives que elas são interdisciplinares, sim, e que elas têm muita relação com a nossa área. E também a gente tem todos os laboratórios virtuais para a prática virtual da Unicelv, dos cursos de design da Unicelv. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui um exemplo, o curso de design de produto, e esse laboratório ele perpassa vários, né? Perpassa gráfico, perpassa animação também. Então, a gente tem um laboratório que é a criação de objeto em 2D, ou seja, ele está planificado, e como é que eu monto ele em 3D? Então, vamos pensar numa embalagem, né? Quando a gente fala de design gráfico, a gente fala de embalagem. Então, eu tenho lá um papel, e como é que eu dobro ele para ele virar uma embalagem? Como é que aquele papel ali em 2D vai virar uma embalagem que é 3D? Então, a gente tem laboratórios para montar produtos em 3D, a gente tem laboratório de costura, laboratório de modelagem, a gente tem vários laboratórios
laboratórios, né? Laboratório de fotografia. Então, é muito legal. Quando vocês tiverem à disposição um laboratório virtual para realizar a prática de vocês, façam, gente, façam. E façam quantas vezes vocês quiserem. Se eu quiser entrar 50 vezes no laboratório e fazer 50 vezes o experimento, façam. Isso é experiência real. Vocês só não estão encostando, mas é muito real. Vocês vão ver quando vocês tiverem acesso, tá? Então, gente, aqui a gente vai começando a caminhar para a nossa finalização aqui, é uma dica de autoestudo eficiente, né? Então, como é que eu vou estudar, né? Então, a gente está falando aqui de oportunidades que vocês têm de estudo, né? De laboratório, de joia, de revista maiêutica. Então, é importante que vocês criem um cronograma de estudo. Quem estuda no EAD precisa criar um cronograma assim, precisa ter essa disciplina de criar um cronograma de estudo. Todo dia, estabeleça uma meta diária e semanal de estudo. Ah, todo dia eu vou ler tantas páginas, por semana eu vou fazer isso. Importante, né? A gente tem na trilha de aprendizagem de cada disciplina, vocês têm vídeos à disposição, vocês têm artigos, podcasts à disposição que os professores fazem para vocês. Leiam, vejam, assistam, escutem, né? Todos os livros de vocês, vocês conseguem fazer anotações, eles são virtuais, vocês conseguem anotar. Então, anotem, peguem o caderno, anotem. A anotação é muito importante quando a gente anota, a gente também está estudando, né? Façam exercícios, façam resumos, façam mapas mentais. Essa aprendizagem por meio dessas ferramentas, né? Ela é muito importante. É importante também que vocês tenham um ambiente organizado, né? Então, quando eu me preparei para estar hoje aqui com vocês nessa live, eu coloquei meu computador aqui, eu tenho minha garrafa de água do lado, eu tenho um cronômetro aqui para não me perder no tempo, né? Então, é importante que vocês tenham esse ambiente organizado para vocês estudarem também. Então, é muito importante isso, né? Outro material que vocês têm à disposição é o Guia do Estudante. Ele está lá no AVA de vocês. Vocês vão lá em atendimento, lá no AVA, atendimento, guia do estudante. Muitas das dúvidas que vocês tiverem, como é que funcionam as provas, como é que é a minha sala de aula, como é que é a convalidação de disciplina, muitas dúvidas. Você tem um guia do estudante, que ele é um material vivo, que a gente atualiza constantemente. Sempre que vem alguma coisa nova, a gente atualiza esse material. Então, às vezes, ao invés de abrir um atendimento, um protocolo que pode demorar para vocês a resposta, que a gente, assim, a gente trabalha com prazo, então a gente nunca deixa vencer aqui as respostas, eventualmente acontece, né, gente, de vencer algum atendimento, mas a gente luta para que não aconteça. Mas muitas das dúvidas de vocês já são sanadas com o guia do estudante, tá? E outro detalhe importante para esse semestre, a gente tem as avaliações, elas são divididas em 4 avaliações, né? Então, a gente tem a avaliação 1, são 10 questões objetivas de assinalar referente à unidade 1 do caderno. A avaliação 2, elas são 10 questões objetivas relativas à unidade 2 do caderno. A avaliação 4, vejam que eu pulei a 3. Da avaliação 4, elas são 10 questões objetivas relativas à unidade 1, 2 e 3 do caderno, que é realizada lá no polo, que vocês entram no AVA e agendam lá no AVA o dia, que vocês vão lá no polo fazer a avaliação presencial lá no polo. E a avaliação 3, ela vem com uma novidade para esse semestre, tá? A avaliação 3, ela é o desafio profissional, é uma novidade que vem aí para esse semestre. A partir de agora, o desafio profissional, ela é uma prática sobre o mercado de trabalho. Ele está totalmente conectado com a formação de vocês. Então, vocês vão estar, com o desafio profissional, vocês vão estar muito perto da formação que vocês escolheram, né? Então, essa vai ser uma oportunidade que vocês têm de enriquecer ainda mais os conhecimentos de vocês acerca da disciplina e acerca da formação de vocês, tá? Importante dizer os prazos de realização, né? Então, como é que funciona? A avaliação, vocês devem estar vendo o meu cursor aí. Djavan, tu consegues confirmar que dá para ver meu cursor aí quando eu mexo na tela? Acredito que sim, né? Sim, dá sim, Per- professor. Perfeito, obrigada, Djavan. Então, a gente tem aqui, ó, a avaliação 1, vocês vão ver na imagem, ela fica disponível entre a segunda semana da disciplina e a terceira semana da disciplina. Fica aberto lá no AVA para vocês.
A avaliação 2, ela fica aberta para vocês entre a terceira semana de disciplina e a quarta semana de disciplina. A avaliação final, que é aquela que eu falei lá no polo, ela fica ali à disposição para vocês agendarem no polo na quarta semana. Então, naquela quarta semana, vocês precisam agendar para ir lá no polo. E o desafio profissional, o que que ele é? Ele compete a disciplina inteira, então ele vai ficar aberto desde o começo da disciplina, ou seja, as aulas começam esse semestre dia 9, hein, gente? Já coloca no calendário, não esqueçam. Dia 9 começam as aulas. Então, a partir do dia 9, a avaliação 3 já vai estar disponível, o desafio profissional já vai estar disponível para vocês fazerem, desde o primeiro dia da disciplina até o último dia da quarta semana de aula, ele vai estar disponível para vocês fazerem o desafio profissional, tá? Importante, ele é uma avaliação e ele vai trazer uma aplicação prática das disciplinas teóricas, ou seja, imersão profissional não vai ter, a disciplina tipo imersão profissional não vai ter avaliação desafio profissional, tá? O desafio profissional vocês vão colocar a mão na massa para as disciplinas teóricas, né? Então, cada desafio profissional, ele vai ter relação com a disciplina. Vocês vão receber uma proposta, vão fazer uma análise de um problema, vão entender essa área de estudo, vai ter o estudo de caso, uma reportagem, um problema, um protocolo, enfim, né, uma observação. Aí vocês vão entender isso e assim, aí sim vocês vão começar a desenvolver. Vai ter uma ambientação, vocês vão explorar o caso. Então, vai ter um vídeo que o professor vai disponibilizar para vocês. Vocês vão verificar esse vídeo. Depois, vocês vão lá no livro de vocês e vão entender quais são os conceitos teóricos que estão ligados a esse desafio profissional. Depois vocês vão pensar, mas muito bem, agora eu tenho a teoria, e como é que eu vou aplicar essa teoria? Então, vocês vão cruzar as informações. Aquele vídeo que vocês viram, com a teoria que vocês viram ali no vídeo. Então, nessa etapa, vocês vão desenvolver uma lista com tópicos importantes relativos a esse desafio profissional. E aí, para finalizar, vocês vão fazer uma redação desse produto final, desse texto que vai ter no máximo 2 páginas, que é esse memorial analítico, né? Esse memorial analítico é a resposta, é o que vai avaliar esse processo formativo que vai evidenciar, assim, todo esse percurso que vocês fizeram durante esse desafio profissional, que é esse levantamento de teoria, quer ver o vídeo, quer entender esse estudo de caso para trazer a resposta. Gente, vejam a riqueza desse desafio profissional, a ligação com o mercado que vocês vão ter. Vocês vão ter exatamente a prática acontecendo. Vocês vão entender um problema, uma situação problema, vão ver vídeos, vão se ambientar com esse problema, depois vão ver as teorias que estão ligadas a esse problema para daí sim redigir a resposta de vocês, esse memorial analítico, né? Então, é incrível a forma como vocês vão conseguir fazer uma ligação com o mercado de vocês, né? E aqui sim a gente vai já, vamos encerrando aqui a nossa live, né? E eu falei demais já aqui. Eu já estava vendo aqui no chat, eu vi que vocês já foram tirando dúvidas, os professores já estavam acompanhando também. Não se esqueçam, vamos voltar lá para o começo, né? Aquele site da Unicelv do Bem-vindos. Aliás, vamos colar aqui de novo para vocês tirarem as dúvidas. É, e aí eu falei demais, né? Mas e quando a gente chega novo, assim, tudo que a gente fala é difícil, né? É tudo muito novo. Mas eu quero saber como é que vocês chegam aqui, né? Como é que vocês saem aqui dessa nossa live, dessa nossa aula, né? Tem 5 imagens aqui, mas coloquem aqui no chat, respondam para mim, por favor. Como é que vocês saem daqui? Vocês saem já com a imagem 1 aí, já querendo mais férias, já cansei, né? Que tem um gatinho aí na rede, já tá querendo mais férias. Já saem que nem a imagem 2 ali, que já tá com um cachorro na frente do computador preocupado, está preocupado com o estudo que eu falei aqui. Ou com a imagem 3 já olhando o relógio, querendo começar já logo essa brincadeira de começar a estudar. Então, ansioso aí. Se sai como um sapo ali que está na boia, de boa na lagoa, ou com uma imagem 5, né? Um esquilo ali animadíssimo para começar o semestre. Eu digo para vocês que eu saio sempre animadíssima, que tudo que é novo para mim me anima. Tudo que é novo ele causa desconforto, a criatividade fala muito disso.
Então, quando a gente fala de processo criativo, quando a gente cria novos produtos, tudo que é novo nos tira da zona de conforto, nos causa uma inquietude, nos dá uma coisa assim, né? Uma coisa nova, mas me deixa muito animada. Então, talvez muito do que eu falei hoje aqui para vocês seja muito diferente, mas daqui a uma, duas, 3 semanas já vai fazer parte da rotina do dia a dia de vocês, de semana a semana, e vocês podem ter certeza, vocês escolheram um bom lugar para estudar. A gente está aqui à disposição de vocês, tanto o professor regente, quanto o professor mediador, quanto eu, coordenadora de curso, e todos aqueles atores pedagógicos que eu comentei lá no começo, a gente está aqui para proporcionar a melhor experiência de estudo de vocês. A gente estuda todo dia, eu digo que eu sou uma estudante eterna, e a gente trabalha todo dia para sempre trazer a melhor experiência para vocês em sala de aula. A gente tem professores aqui no chat, que vocês já devem ter visto os nomes deles, e vocês vão encontrar eles na sala de aula também. E eu também, na medida do possível, sempre vou entrando para dar um oi nas salas de aula, porque eu gosto muito, né? Para finalizar aqui, eu trago uma fala, né, uma frase do Leonardo da Vinci, que é o patrono da Uniaselv, Leonardo da Vinci, né? Então, é o nome da Uniaselv, a gente leva o nome de Leonardo da Vinci no nome da Uniaselv. E aí ele fala que, uma frase dele diz que aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. O estudo nunca vai sair da gente. Tenho certeza disso. A gente nunca, nunca, nunca vai perder aquilo que a gente conquistou com o estudo. Gente, bons estudos, bom semestre. E para quem está chegando agora, né? Eu desejo para vocês uma ótima experiência. Entrem em contato sempre que precisarem. Quem está aqui que já é veterano também, entre em contato sempre que precisarem. A gente está aqui à disposição para sanar todas as dúvidas de vocês, certo? E mandem também mensagem daquilo que está funcionando, que a gente gosta muito de saber daquilo que vocês estão curtindo também, hein? Certo? Bom semestre e não se esqueçam. Daqui a 4 semestres, 2 anos, é rapidinho, tá? Eu quero entregar o diploma para vocês, tá bom? Djavan, obrigada por ter estado comigo até aqui agora. Obrigada por ter interpretado aqui. Eu espero que eu tenha facilitado o teu trabalho. Muito obrigada, tá bom? Gente, bom semestre, um Tá. abração. Nos vemos. Tchau, tchau.